Vamos com ele agora, escritor, comentarista. Ele é da política brasileira, ele tem os seus livros fantásticos. Aqui estão Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, e na sequência, ao vivo aqui no estúdio. Boa. Quem estará, Zuzu? Marcos Quintelo, grande publicitário, o homem que tem uma visão de tudo 360, o cara da multiplataforma igual a Panflix. Mas vamos para Rodrigo Constantino, que o bicho está pegando. Fala, Consta. Tudo bom, Emílio? Como é que você está, meu bom? Como é que tá? Sempre um prazer. Feriado aqui hoje, feriado, Memorial Day. Sim. Um dia importante para lembrar de quem é corajoso e vai para um sacrifício aí em prol dos outros, né? Então é um dia importante. Mas estamos aqui para bater um papinho sobre política nacional, sobre o que quiserem. É isso aí, Constantino. Você sabe que o nosso querido Superman está aqui se transformando num as. As mulheres param ele na rua, tiram foto e tal, não sei o quê. E ele estava falando da diferença da velha mídia. Você não faz parte da mídia antiga. Você é novinho. Não, eu sou da nova. Você Novinho sabe no que grau. na primeira aula de jornalismo você aprende o seguinte do professor. Ele fala, o jornalista, ele faz o seguinte, ele separa o joio do trigo O fato da e opinião. publica o joio. Entendeu? Você não fez a faculdade. É uma forma, o Rodrigo Constantino sabe muito bem disso, não é, Consta? Não, mas eu também, em minha defesa, né? Eu passei por muito veículo, escrevi em tudo que é revista, jornal, mas eu não fiz jornalismo, né? E acho que isso aí me ajudou, de alguma forma, aí, a me blindar contra certas táticas e artimanhas que a gente percebe e denuncia há muito tempo aí na velha imprensa. Eu não me acho ombudsman de nada, mas eu sou alguém atento que aponta que essa turma que se diz imparcial tem viés, que a gente consegue perceber o viés já pela escolha do tema, a forma de colocar na chamada, os especialistas que são convidados para dar seus pareceres e por aí vai. Quer dizer, são truques muito rudimentares, né? Eu, como consumidor de informação e opinião na velha imprensa, eu observava esse tipo de coisa, denunciava, e hoje eu denuncio desde dentro, como diz um aí. Mas você nunca publicou o joio? Separa bonitinho e publica o joio pra turma, ou Consta? Eu tenho muito respeito, eu acho que isso talvez seja uma boa diferença já, Emílio. Eu tenho muito respeito pela audiência, pelo público. Eu não trato o público como um bando de imbecis, né, que precisam de um guia, de um tutor para enxergar a luz. Eu acho que isso já é uma grande divisão. Eu vejo nesses velhos jornalistas uma arrogância ímpar, né? Uma coisa meio assim, eu sou ungido, eu sei o que é o caminho certo e eu preciso empurrar a história. Parece até um certo ministro falando, né? Então, eles tratam como Homer Simpson a audiência, né? Como um bando de bobão. E acho que começa daí o problema, né? Aí eles fazem isso, né? Não, olha só, nós somos imparciais, Vossa Excelência, o fato, aqui não tem torcida. Aí você vai ver o cara demoniza um lado apenas do espectro político e ideológico. O cara passa pano pro outro lado, não sei o quê, e fica bancando de isentão. Então não cola. Esses truques estão fora de moda, para dizer o mínimo. Ô Consta, falando em questão de isentão, eu fiz uma anotação aqui da escalação que eu queria saber a sua conclusão da terceira via que nós tanto adoramos, ó. O que passou, né? O que já chegou a ser sondado. João Amoedo, Luciano Huck, Temer, Mandetta, Dória, Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite, Alessandro Vieira, Alessandro Molon e agora terminamos com Simone Tebet. Consta, pra onde vai a turma e... Qual é a tua leitura disso? Porque parece que o Moro agora vai pro Senado, já estão algumas manchetes falando que ele vai disputar com o Datena, tá indo pra cada lado. O Moro, ele tá num pesca e paga eterno. Mas a Simone Tebet, que já vai com essa cartilha ideológica, falando que mulher vota em mulher, eu queria saber da tua conclusão dessa terceira via e como é que finaliza praticamente sepultada. Pergunta longa. É isso, Alba. Vai para o mesmo lugar de onde nunca saiu e está, né? Ou seja, o blocão do traço. Isso aí é a disputa para ver quem consegue aí uma medalha de bronze, né? Até porque só tem dois grandes concorrentes na corrida, né? Então, por quê, né? Mas eu acho importante, mais importante do que espinafrar esses nomes, que tem até alguns nomes aí razoáveis e tudo, enfim, se colocaram de maneira muito demagógica nessa suposta terceira via do centro democrático contra os extremos. Aí houve já um erro grave de cálculo, né, e de postura. Mas
Eu acho que o mais importante é analisar exatamente isso, o fenômeno da impossibilidade da tal terceira via. É porque, em primeiro lugar, a polarização que eles falam não é um mal em si mesmo. Se a polarização vem trazer uma alternativa à direita de algo que era hegemônico de esquerda, pô, que bom que temos uma polarização hoje, né? Antes a pseudo-polarização era entre Alckmin e Lula, os que estão juntos agora. Então, que bom que furaram essa bolha da hegemonia da esquerda que tinha lá sua estratégia das tesouras e tudo mais. E outra coisa que eu acho que foi um grave erro é a equivalência moral que eles colocam, entre aspas, porque no fundo eles demonizam mesmo Bolsonaro, né? Entre o ladrão socialista do Foro de São Paulo, bajulador da ditadura cubana e venezuelana, e o Bolsonaro, que em que pese aí um ou outro arrobo mais autoritário, umas falas mais empolgadas, o governo em si tem sido marcado pelo respeito às regras do jogo, por ministérios técnicos, por ausência de grandes escândalos de corrupção. A máquina de Brasília é muito poderosa, é óbvio que vai ter corrupção, mas o que nós não estamos vendo nesses 3 anos e meio quase de governo é algum tipo de comando do Palácio do Planalto de um esquema de roubalheira. E isso era exatamente a marca registrada do PT. Então, como é que essa turma está botando essa equivalência moral? Aí vem uma turminha mais limpinha, empresário e tudo, falar em ovo da serpente, holocausto, nazismo e blá, 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 querendo insinuar que existe essa ameaça à democracia vindo do Bolsonaro. Vocês viram as passeadas? Vocês viram patriotas nas ruas com bandeira amarela, de maneira ordeira, pacífica, pedindo respeito à Constituição, pedindo liberdades individuais que foram ignoradas na pandemia por prefeitos e governadores tucanos? É essa ameaça fascista, nazista? Então, assim, está tudo muito mal calibrado. Eles carecem de uma narrativa, de uma proposta construtiva. Eles estão apenas isso, tacando pedra em todo mundo e, na prática, todo mundo percebe mesmo que eles estão tacando pedra no Bolsonaro e poupando o Lula. Isso aí, a turma não cai mais nessa ladainha. Muito bem. Impressionante como a política é uma nuvem, meu querido Emílio Surita. Ela vai passando e cada hora um cara que está em destaque monta, sai. Nosso querido Dória é um flipper, ele foi lá, fez a graça. Fez a graça. Mergulhou, desapareceu completamente. Qual que você acha, meu querido Consta, com todo respeito à sua pessoa, você já ajudou em campanhas políticas no seu pessoal, né? Você já falou até sobre isso, foi do Partido Novo, você foi um cara meio estrategista. O que o Bolsonaro tem que fazer, na sua opinião, tirando a imprensa, como estratégia política, para ele continuar seguindo no barco? Você acha que o Bolsonaro... Bolsonaro ele obedece alguém? Não. É uma boa questão, Zu. Muito obrigado, meu querido. Você acha que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o Zuckerman, o Emílio e o Constantino. Não é ouvir. O que o Constantino faz aqui? É uma análise. É uma análise, ele faz muito bem isso. Vai lá. O Bolsonaro, quando ele está nesses arroubos que eu falei aí, retóricos, nesses desabafos, né? Ele consegue alimentar e engajar uma militância que já é, de certa forma, bolsonarista. Ou pelo menos entende, né, o jogo sujo do sistema. São as pessoas atentas aos abusos de poder do Supremo, são as pessoas incomodadas com essa terceira via falsa. Então pode não ser bolsonarista, mas por falta de escolha ou por reconhecer a ameaça que vem do lado de lá, que se vende como limpinha para salvar a democracia e tudo, está do lado do presidente. Então ele alimenta, ele consegue engajar essa turma. Mas ele precisa de mais do que isso para ser reeleito. Ele não precisa só da base ali de 20%, 25% bolsonarista ou de direita. E para isso, Zuckerman, eu concordo na premissa que me pareceu implícita a pergunta, de que ele tem que suavizar de alguma forma a mensagem. Ele tem que se comunicar melhor e de maneira mais didática e objetiva, por exemplo, derrubando as falácias, narrativas falaciosas de que a inflação é culpa dele, de que ele é o cara que causou o problema de desemprego e tudo mais. Ele tem que conseguir explicar isso de maneira muito didática e também atraente para esse público, né? Que não está consumindo política no dia a dia dessa mesma maneira, que a gente está debatendo aqui todo dia no Pânico e tudo mais, para poder seduzir os que estão na dúvida, os que estão em cima do muro, os que estão pensando em anular o voto. Voto nulo hoje em dia é voto Lulo. É voto Lulo, isso interessa a turma de lá. Então, ele vai ter sim que se comunicar com a classe média, que de alguma maneira, por questões mais estéticas até do que racionais, né, elas estão com nojinho do presidente.
Elas olharam na pandemia e não gostaram da postura dele. A mídia massacrou todo dia, pegaram fora de contexto ou martelaram pedaços de falas do presidente que são mais polêmicas mesmo, né? E aí pegaram só isso para criar uma falsa imagem. Então, estão tentando cometer assassinato de reputação desde o primeiro dia de governo. Exatamente. Isso tem algum impacto, isso tem alguma influência. Ele vai ter que se comunicar com essa turma de uma maneira um pouco mais suave, sim. Sim, o temperamento dele o temperamento do Bolsonaro não ajuda nesse momento cara a fazer, porque ele chega lá, ele anda no cavalo, ele joga... E os caras jogam com casca de banana também, ele cai. Claro. Cai pra caramba. Mas é o Bolsonaro. Sim. E o Lula, vota também. Quem quer. Aí você escolhe. Eu quero saber o seguinte. Olha lá o jet ski. Câmera em mim. Olha lá, ó. Câmera close. O problema, Consta, é no escurinho da urna. Cadê o Consta? Olha lá. Olha no escurinho. Eu quero saber o seguinte. O que você faz? No escurinho da urna, pra onde a turma vai? Eu gosto do escurinho. Aí que está Samidana, por exemplo. Caladinho gaúcho. Samidana caladinho gaúcho, jogando lá, jogando cá. Olha pra esquerda e aperta o dedo pra direita. Sobe vira pro lado e toca pro outro. Olha pra esquerda. Ali é só canhota no 24. Tudo bem? É só canhoteirada, tal, as minas novas e não sei o que. Olha com a gente fazendo. Pochete transversal. Eu quero saber o seguinte: no escurinho da urna, o que você acha, Consta? Existe o fenômeno do voto envergonhado. Como o Bolsonaro é tratado pelos jantares inteligentinhos como um pária, um nazista, um fascista, pessoas que conseguem enxergar virtudes no governo, conseguem ver o ministro Paulo Guedes trabalhando, o ministro Tarcísio, e não gostam de uma coisa ou outra, acham que o presidente se excede, mas entendem que ele não é um ladrão safado de uma quadrilha como Lula, né? Essa turma, num jantarzinho inteligente lá, ele fica tímido, ele não sai em defesa do Bolsonaro, ele tende até a concordar. Não, realmente, é um absurdo, é um tosco, né? Para poder ficar bem na foto com a turminha da elite tucana, né? Só que esse cara, quero crer, ele chega lá na hora, ele vai sim, se não anular, ele vai escolher Bolsonaro, porque ele vai sopesar isso tudo e falar assim, pô, peraí, né? Uma coisa é capricho, nojinho dos meus amiguinhos. Outra coisa é a quadrilha do PT, é o Lula. E tudo que esse pessoal está fazendo aí para o Lula voltar, né? Então, eu quero crer que isso vai ser um fator preponderante ali na hora de votar. Mas quando você falou escurinho da urna, eu pensei na opacidade da urna, né? Que aí é outro problema também. Não, mas aí também não. Vamos votar no Bolsonaro. Não, mas vamos... Mas tem que confiar que a urna vai computar esse voto. Vamos confiar na peruca do Fux, no careca. Vamos confiar, vamos confiar. Eu tenho uma pergunta pro Consta. Olha o tem de babosa. Olha que cabelo que tem esse cabelo maravilhoso. Quando cabelo é o príncipe do Shrek, já viu? Causa inveja no Brasil. Você tem uma pergunta, então, uma só que eu tenho daqui a pouquinho. Rapidinho. Consta, hoje o Rodrigo Pacheco vai se encontrar com os secretários estaduais para decidir o negócio do ICMS da gasolina. E aí? O que você acha que vai dar? Beleza? Então, isso é mais um exemplo, né, interessante, sabe, pra gente mostrar narrativa versus realidade. A narrativa da turma que pediu o lockdown, que chamou o Bolsonaro e qualquer um que tinha questões sobre o lockdown, de negacionista, de terraplanista, né? A postura dessa turma é dizer que a inflação, inclusive os preços de energia, na gasolina, na bomba, é tudo culpa do Bolsonaro. Aí você tem que fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo todo. Recorde de inflação desde sempre nos Estados Unidos, maior inflação na Europa em 40 anos e a Argentina nem se fala. 70% de inflação. Beleza, aí o presidente vai lá e faz o que é possível. Não marretou o preço da Petrobras, é uma tentação, porque é uma empresa que tem comando estatal, então pode ou não pode fazer política pública? Eu quero privatizar. O presidente também, mas enquanto for estatal, fica essa tentação. O lado de lá já falou que já tinha marretado há muito tempo. Ele está resistindo a essa tentação para não azedar o mercado e tudo mais, para respeitar a independência e a autonomia da empresa, e está indo onde pode. Então, uma das questões era o ICMS. Os estados estão abarrotados de caixa, porque o governo federal mandou, inclusive na pandemia, né? E aí vai lá e diz assim, não, aí começa a grita. Não, isso não pode mexer. Quer dizer,
quer demonizar o governo federal pela alta dos preços do combustível, que não é culpa do governo federal, ignora todo o contexto externo e na hora que vem uma proposta factível, razoável, para que os estados façam a sua parte e fixem o ICMS num nível menor, eles gritam e fazem um jogo de bastidores para tentar impedir. Então isso mostra que, de um lado, há uma narrativa, né, um discurso todo, e do outro lado, quando a porca torce o rabo, tem lá a realidade, que essa turma que é muito mais culpada pelos problemas do que o próprio presidente, essa turma não lava as mãos e não quer contribuir com a sua pequena parcela, né, de contribuição. Então, é um jogo sujo, mas é ano eleitoral, né? Esperar o quê dessa turma? Ô Consta, mas você sabe de uma coisa boa na vida? Porque a mídia engana a gente. Muito. A gente engana, a mídia é poderosa. Não é só a mídia, todo mundo a engana. Mídia é poderosa. A mídia é o dia inteiro falando Quarto tal. poder. Mas você sabe que a bigorna da realidade Cai na sua cabeça. Quando cai a bigorna, você vê, ó, por exemplo, você vê lá o Biden, nos Estados Unidos, liberaram a agricultura em áreas de conservação eu ia falar isso. ambiental. Era uma das notícias de hoje. E aí você... não temos o DiCaprio e a Greta Thunberg gritando, né? Nem o Marco Ruffalo, Isso. o Hulk. Tá todo mundo em silêncio, porque o Biden é da patota. Isso. Olha lá, ó, liberaram a agricultura em áreas de conservação ambiental e o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos passa a permitir que agricultores produzam em áreas de conservação ambiental. Pode plantar à vontade. Onde está a Greta? Por quê? Caiu a bigorna da realidade. Exatamente. E quando o nabo entra, meu amigo... Entra direto. Esse é o nabo teleenviado, ele vem direto. Consta, obrigado aí pelo seu papo. Ô, lindão. Sempre um prazer, grande abraço a todos. Você vem quando pro Brasil? Tô decidindo ainda. Boa. Aqui, ó. Rodrigo Constantino, os livros dele tem na... Livraria do Consta, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, viu, Constantino? Grande abraço.